Imagine por um instante que a partir de amanhã, o maior porto do Brasil simplesmente parasse de funcionar. Em poucos dias, supermercados começariam a sentir a falta de produtos nas prateleiras. Indústrias diminuiriam o ritmo de produção. O agronegócio enfrentaria filas quilométricas para embarcar sua safra. Caminhões se acumulariam nas estradas. Navios aguardariam autorização para atracar enquanto bilhões de reais deixariam de circular pela economia brasileira. Parece um cenário exagerado, mas, na realidade, ele mostra apenas uma pequena parte da importância de um lugar que movimenta uma parcela gigantesca de tudo aquilo que o Brasil produz e vende para o mundo. Existe um verdadeiro coração logístico pulsando no litoral paulista. Um gigante que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando o Brasil aos 5 continentes. E, enquanto a maioria das pessoas sequer pensa nele, esse gigante está passando pela maior transformação de sua história. Estamos falando do Porto de Santos. Por décadas, Santos foi conhecido como o maior porto da América Latina. Um símbolo da força econômica brasileira e da capacidade do país de abastecer mercados espalhados pelo planeta. Mas existe um detalhe que poucos perceberam. O Brasil mudou muito nos últimos 20 anos. O agronegócio cresceu, a produção industrial aumentou em diversos setores, as exportações bateram recordes consecutivos. Novos mercados internacionais passaram a comprar produtos brasileiros. E, pouco a pouco, uma pergunta começou a preocupar especialistas em logística. Será que o Porto de Santos conseguiria acompanhar esse crescimento? A resposta era preocupante. Mesmo sendo gigantesco, o porto começava a operar cada vez mais próximo do limite. Mais caminhões, mais trens, mais navios, mais contêineres, mais carga chegando todos os dias. Era como tentar fazer um coração bombear sangue para um corpo que havia dobrado de tamanho. Se nada fosse feito, o crescimento do próprio Brasil poderia começar a ser limitado pela sua infraestrutura. Foi nesse momento que uma verdadeira transformação começou. Longe dos holofotes e sem grandes manchetes nacionais, centenas de engenheiros, operários e especialistas iniciaram uma das maiores modernizações logísticas da história brasileira. O objetivo não era apenas ampliar um porto, era preparar toda a economia do país para as próximas décadas. Enquanto a maior parte da população continuava acompanhando apenas os navios entrando e saindo diariamente, uma revolução silenciosa começava por baixo da superfície. Novos terminais passaram a ser ampliados. Equipamentos antigos deram lugar a tecnologias muito mais modernas. Sistemas digitais começaram a controlar operações em tempo real. Berços de atracação passaram por adaptações para receber embarcações muito maiores do que aquelas que Santos recebia décadas atrás. Mas talvez a mudança mais importante estivesse acontecendo onde quase ninguém consegue enxergar. No fundo do canal de navegação, navios modernos estão cada vez maiores, transportam mais carga, consomem menos combustível por tonelada transportada. São mais eficientes, mas também exigem canais mais profundos para navegar com segurança. Por isso, uma das obras mais estratégicas de Santos passou a ser justamente o aprofundamento do canal de acesso. Pode parecer apenas uma obra de engenharia, mas seu impacto econômico é gigantesco. Quanto maiores os navios que conseguem atracar, menor tende a ser o custo do transporte internacional. E quanto menor esse custo, maior a competitividade dos produtos brasileiros lá fora. Em outras palavras, cada metro escavado no fundo do canal pode representar milhões de reais economizados nas exportações brasileiras. E isso é apenas o começo, porque existe um segredo muito maior escondido nessa transformação. Um segredo que faz o Porto de Santos deixar de ser apenas um porto. Na verdade, ele funciona como o destino final de praticamente todas as grandes obras logísticas que o Brasil está construindo atualmente. É aqui que tudo começa a fazer sentido. Até aqui, pode parecer que toda essa transformação acontece apenas dentro dos limites do Porto de Santos.
Mas é justamente agora que a história fica ainda mais impressionante, porque o porto não trabalha sozinho. Na verdade, ele depende de uma gigantesca rede espalhada por milhares de quilômetros do território brasileiro. Pense por um instante em um caminhão carregado de soja saindo do Mato Grosso, ou em um trem transportando milhares de toneladas de milho pelo interior do país. Talvez você imagine que essas cargas tenham destinos diferentes, mas em muitos casos, todas elas seguem para o mesmo lugar: Santos. É por isso que projetos como a Ferrogrão, o Corredor Bioceânico, a Ferrovia Norte-Sul, o Rodoanel Norte e diversos acessos ferroviários acabam formando uma única engrenagem. Cada obra resolve um problema específico, mas todas possuem exatamente o mesmo objetivo: fazer o Brasil exportar mais, gastando menos. É como se milhares de pequenas veias levassem toda a riqueza produzida no interior do país até um único coração. E esse coração precisa bater cada vez mais forte. Hoje, Santos movimenta cargas vindas praticamente de todos os estados brasileiros: grãos, carne, celulose, açúcar, café, combustíveis, veículos, contêineres carregados de produtos industrializados. Tudo converge para o mesmo ponto. Agora imagine o que acontece quando esse volume continua aumentando ano após ano. Se a infraestrutura não acompanhar esse crescimento, surgem filas, aumentam os custos, os caminhões permanecem mais tempo parados, os navios esperam para atracar, empresas gastam mais, e quem paga essa conta, direta ou indiretamente, é toda a economia brasileira. Foi exatamente para evitar esse cenário que uma nova visão começou a ser adotada. Em vez de pensar apenas no porto, passou-se a pensar em toda a cadeia logística. É uma mudança de mentalidade. Hoje, construir uma ferrovia significa fortalecer Santos. Duplicar uma rodovia também fortalece Santos. Modernizar um terminal fortalece Santos. Até mesmo projetos que ficam a milhares de quilômetros do litoral acabam influenciando diretamente a eficiência do porto. Talvez seja por isso que tantas obras que parecem independentes estejam acontecendo ao mesmo tempo. Quando observamos cada projeto isoladamente, parece apenas mais uma obra. Mas quando juntamos todas as peças, enxergamos algo muito maior. Estamos vendo a construção de um novo sistema logístico nacional. E isso acontece em um momento extremamente estratégico. Nos últimos anos, o Brasil consolidou sua posição entre os maiores produtores de alimentos do planeta. O agronegócio bate sucessivos recordes. A mineração continua expandindo sua importância. A indústria busca novos mercados. E o comércio internacional exige cada vez mais velocidade. Hoje, não basta produzir. É preciso entregar rápido, com baixo custo e de forma eficiente. Quem consegue fazer isso conquista mercados. Quem não consegue, perde competitividade. É justamente aí que o Porto de Santos assume um papel que vai muito além das fronteiras do estado de São Paulo. Ele se transforma em uma ferramenta estratégica para todo o país. Cada navio que parte carregado representa milhares de empregos mantidos, bilhões de reais entrando na economia, impostos arrecadados, investimentos acontecendo, empresas crescendo, cidades se desenvolvendo. Por isso, talvez a maior obra não seja o porto em si, mas a integração entre todas essas infraestruturas. O corredor bioceânico abre novos caminhos, a Ferrogrão reduz distâncias, o Rodoanel elimina gargalos, as ferrovias aumentam a eficiência e Santos conecta tudo isso ao restante do planeta. Pela primeira vez em décadas, essas obras deixam de ser projetos isolados. Elas passam a funcionar como partes de um único sistema. Um sistema pensado para preparar o Brasil para os próximos 30 ou 40 anos. E talvez esse seja o verdadeiro segredo que pouca gente percebe. Enquanto discutimos apenas uma obra de cada vez, existe um plano muito maior sendo desenhado.
Um plano que busca reduzir custos logísticos, atrair investimentos, fortalecer exportações e tornar o Brasil muito mais competitivo no cenário internacional. É claro que ainda existem desafios. Grandes obras exigem investimentos contínuos, planejamento, licenciamento ambiental, coordenação entre governos e iniciativa privada. Nada acontece da noite para o dia. Mas uma coisa parece cada vez mais evidente. O Porto de Santos deixou de ser apenas um porto. Ele se tornou o principal elo entre a produção brasileira e o mercado mundial. E talvez, quando olharmos para trás daqui a 20 anos, descubramos que essa transformação silenciosa foi um dos acontecimentos mais importantes da história econômica do Brasil. Porque, no final das contas, um país não cresce apenas produzindo mais. Ele cresce quando consegue levar essa produção ao mundo de forma rápida, eficiente e competitiva. E é exatamente isso que está sendo construído agora, bem diante dos nossos olhos, sem grandes espetáculos, sem chamar atenção, mas com potencial para mudar o futuro do Brasil. Se você assistiu até aqui, significa que gosta de entender o que realmente movimenta o nosso país. Aqui no Futuro Brasil, nós não mostramos apenas grandes obras. Nós mostramos como cada uma delas se conecta para construir o Brasil das próximas décadas. Então, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e faça parte dessa jornada. Deixe também seu comentário. Na sua opinião, qual é a obra mais importante para o futuro do Brasil? O Porto de Santos? A Ferrogrão? O corredor bioceânico? Ou existe outro projeto que merece entrar nessa lista? Eu leio todos os comentários e muitos deles inspiram os próximos episódios. E no próximo vídeo, vamos continuar ligando as peças desse enorme quebra-cabeça chamado Brasil. Porque entender as grandes obras de hoje é entender o Brasil de amanhã. Nos vemos no próximo episódio do Futuro Brasil.